Olá, pessoal. Aqui é a Vera Lima, da Estúdio Eficaz Comunicação. Você está no Comunicação em Pauta, o ponto da comunicação. Gente, toda semana a gente explora aqui algo que tem a ver com a comunicação, com o nosso dia a dia, com a nossa forma de comunicar, com nossos processos, enfim. Afinal de contas, a comunicação, ela perpassa todas as áreas, ela está presente em todas as nossas ações no dia a dia, da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar. É a comunicação a nossa ferramenta principal de ação, de atitude, enfim, de interação. Me chamou a atenção, alguns dias atrás, eu estou com essa pessoa aqui, a Anita Cardoso, que é Relações Públicas, uma comunicóloga, mão cheia, professora, não é isso, Anita? É. Você está na PUC? Estou na PUC Minas, fazendo doutorado em administração e fazendo um trabalho na temática, na área de pesquisa da diversidade e inclusão. Pois é, diversidade e inclusão. É por aí que nós vamos pegar essa prosa. Porque me chamou a atenção uma análise que a Anita fez nas suas redes sociais, trazendo à tona aí um posicionamento de uma grande executiva, né, de uma empresa da área de mineração. A gente não vai nem explorar o nome aqui, mas enfim. Ela falava exatamente sobre esse mundo woke, né? Ela falava do mundo anti-woke. Anti-woke. Ela trocou o DEI, que é a Diversidade, Equidade e Inclusão. Ela entrou como diretora de pessoas dessa mineração. Sim. E ela disse que a era DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, estava mudando para a era MEI, Mérito, Excelência e Inteligência. E é isso que a gente quer falar. Sobre isso. Sobre isso, né? Qual que é a sua opinião? Você acha que ela está invertendo o processo, o progresso, tanto que ela foi mandada embora logo depois, né? Ela durou 7 meses na organização. Mas, ou seja, o mundo quer diversidade e inclusão, não é isso? Exatamente. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1949, depois passando pela ONU, pelo Pacto Global, em 2000, quer dizer... precisou virar o século, né, para poder ainda ter muitas dificuldades em relação à diversidade e inclusão, mas o Kofi Annan, lá naquela época, que era o secretário-geral, falou da importância da manutenção, trazendo ali direitos humanos, meio ambiente, capitalismo, né, mercado, trabalho e também anticorrupção, são pautas muito fortes que estão dentro da diversidade e inclusão. E aí, nós estamos falando de 1949, 80 anos atrás, 2025 anos atrás, e em pleno século XXI, ver uma diretoria de uma multinacional, nascida no Brasil, com tanta importância mundial, falar que a diversidade precisa ser trocada pelo mérito, pela excelência e pela inteligência, é, no mínimo, dizer que nós não vamos privilegiar os direitos humanos, né? Nós não vamos acatar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vamos manter a pobreza no lugar da pobreza, nós vamos manter as pessoas que estão anonimizadas, as pessoas que estão excluídas continuarão excluídas. Então, tudo isso é um retrocesso. Com certeza. Agora, isso vem de uma linha mundial, aí a gente pode refletir em cima das decisões, né, e das posições de grandes empresários, né, principalmente das Big Techs, e aí nós estamos falando também dos Estados Unidos, né, Sim. do atual presidente, enfim, são posturas que realmente têm vindo nessa linha, isso tem chocado muito, né? Tem encontrado né, gente que apoia, mas eu acho que a maioria condena, né? Eu penso assim, não? Eu também acredito que a maioria condena. O que acontece? Com o advento das Big Techs, principalmente das Big Techs de informação, mídias sociais, aumentou-se muito o número de informação, de qualquer informação, e não necessariamente informação positiva, informação de qualidade. Então, esse movimento fala quem quer, quando quiser e sobre o que quer. Então, muita gente, às vezes, silenciada por seus vieses inconscientes, por culturas muito antigas, a gente, como humanidade, tem aí trazendo desde a pré-história, a gente vem arraigando conceitos e coisas que já foram destituídas. Então, tem gente que não mudou, que continua achando que conceitos lá atrás, do século XX, do século XIX, são válidos para hoje. E a gente se percebe que não.
estudos até muito fortes de organizações, de fórum de discussão organizacional, como próprios relatórios da McKinsey, diz que 97% das pessoas na América Latina que têm líderes com diversidade de gênero acha que a empresa tem mais produtividade. 45% dessas pessoas acham que líderes mulheres produzem mais efeito organizacional e ainda afetam o próprio EBIT para maior da organização. Sim. Então, você tendo dados assim que mostram que a diversidade encoraja as melhorias, encoraja a criatividade, encoraja a produção de coisas novas que nunca foram pensadas, quando você coloca pessoas diferentes. Com certeza. Então, pensando nisso, é um retrocesso pensar que só homens brancos, hétero, têm que estar ricos, têm que estar no comando. Sim. E é isso que o atual líder dos Estados Unidos, junto com as grandes empresas do norte global, como o Facebook, como o próprio a Meta, né, que é Facebook e Instagram, Tesla e esses outros mais, acreditam que se mantiver o trabalho anti-diversidade, anti-woke, né, que eles chamam lá, é menos trabalhoso. Sim. Mas acontece que na realidade atual não funciona mais. O mundo todo já está contactado, o mundo todo já está interagindo. Então, é muito difícil você negar. Mesmo diante de tanto poderio deles estarem com toda essa máquina, né, operativa nas mãos, a gente sabe que hoje a estrutura da comunicação está nas mãos de pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias. Zuckerberg, o dono do X, o Elon Musk, né? O próprio cara da Amazon também, o Bezos. Enfim, a gente, mesmo diante de uma situação assim tão cercada, de um círculo tão mínimo, tão pequeno, você acha que a sociedade vai dar conta de fazer o contraponto? O que eu tenho percebido que foi muito positivo foi a partir de um evento que teve em Belo Horizonte esse ano, que é um evento sobre a diversidade de todas as indústrias da mineração do Brasil, que chama Diversibran. Esse evento aconteceu e foi bastante formalizado sobre as questões do anti-woke e da manutenção das questões da diversidade, pelo menos aqui no Brasil. O que a gente percebe é que, independente dos algoritmos trabalhados para se manter os discursos conservadores, há um contraponto, mesmo que em bolhas, há um movimento de resistência desses grupos contra esses grupos conservadores, para a manutenção da abertura de espaço para pessoas de raças diferentes, para a abertura dos grupos LGBTQIAPN+, para a abertura dos grupos com deficiência, para a abertura das mulheres negras, enfim. Então, tem todo um movimento pró-diversidade forte que, mesmo em fase de grande resistência, você percebe isso. Então, por exemplo, a demissão dessa executiva, dessa mineradora multinacional, que é daqui do Brasil, é uma frase... É uma fenda, né? No escuro. É uma seguinte frase: nós não vamos retroceder. Sim. E nós estamos falando de capitalismo, nós estamos falando de dinheiro, então a diversidade não está atrapalhando. Não. Né? A diversidade está ajudando. Anitta, e mesmo com essa polarização, com esse racha político, e aí eu venho para o Brasil, mas está no mundo também, né? Essa coisa da... E aí a gente pode resumir direita, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, mesmo com esse vácuo assim, social, que já está virando abismo, a gente vai conseguir juntar, fazer assim, com que essa sociedade, ela consiga dar essa volta, ser mais plural, ser mais inclusiva, ser mais soberana, enfim, né? Eu falo até, por que não, ser mais solidária. Você acha que a gente está longe disso, ou estamos no caminho, ou ainda não estamos, não pegamos esse caminho? Porque o que a gente percebe hoje é isso, um racha. Todo canto que a gente vai, você olha, será que eu comento, será que eu falo, será que eu não falo? Às vezes você digita alguma coisa nos grupos, vai lá e apaga, porque você fica com medo daquilo ser mal interpretado. Enfim, você fica olhando se você salva a informação, compartilha lá no seu stories, e às vezes você compartilha uma coisa super, mas você precisava de tomar aquela posição, e você vê seus seguidores indo embora, e você fala assim, estou até feliz, porque não era para estar me seguindo mesmo. Mas, enfim,
Nós vamos conseguir fazer esse Ó, ajuntamento? Eu acredito que sim. Vou dar um exemplo muito prático. Bom, então, em primeiro lugar, a esquerda está aqui. Vamos falar esquerda e direita, para Sim, ficar bem isso, centrado. bem isso aí. Esquerda e direita. E o resto está aqui dentro, Sim. sabe? Vamos Sim. chamar isso de central, vamos chamar isso de Puxando essa meio. corda, né? Não, está aqui segurando. Eles estão puxando aqui, e o resto está aqui dentro. Entendi. Não vai romper, Uhum. porque a maioria da população está aqui dentro. Boa, gostei. Sabe? Então, Sim. assim, pode ter, sim, vieses da direita, vieses da esquerda, mas nenhuma pessoa que está aqui dentro, que seja com vieses da direita, discorda do trabalho, discorda de uma qualidade de vida, discorda da comida na mesa, discorda da educação, discorda da saúde. Então, você tem um grupo maior, que é o social como um todo, precisando de todas essas coisas. E aqui são duas pontas. Mas que a gente está vendo um adoecimento muito grande, principalmente mental. Muito grande. Mas nós estamos tendo um episódio agora dos super tarifaços. Sim. E o que está acontecendo no Brasil? Uma coesão. Por quê? Percebeu-se que... Quem ganha mais tem que pagar mais mesmo. E quem ganha menos tem que pagar menos? Não, mas e também os tarifaços externos. Os tarifaços externos, tá. É. Dos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Quando o país toma sua atitude em função da sua própria Constituição, da sua própria soberania, com dados, né, todos focalizados na Constituição, o país se posiciona como um país e a gente sente assim, poxa, é sobre o Brasil e para os brasileiros, nós estamos lutando por isso. Todo mundo, todo brasileiro, inclusive os que são contra o atual governo, estão começando a migrar para esse posicionamento. Não migrar da direita para a esquerda. Mas de entendimento. De entendimento. Sim. Eu não vou deixar que os Estados Unidos interfira na minha soberania. Claro. Isso é intocável. Sim. Então, por isso que eu acho que, independente dos discursos e das bolhas, e ainda mais dos reforços que os próprios algoritmos podem ter via Norte Global, lá que são os donos, para que se faça manifestos de direita, de políticas de direita, existe um movimento interno. E esse movimento interno fala, olha, é sobre comida, é sobre trabalho, é sobre a minha importação, é sobre a minha exportação, é sobre o mercado, é sobre o capitalismo interno. Sim. Então, as pessoas fortalecem o país. Haverá essa convergência. Vai ter alguém que não vai concordar? Claro. Como também vai ter um de esquerda extrema que não vai concordar. Sim. Mas o total, com os seus vieses de direita ou de esquerda, vai se unir em prol deles mesmos. Sim. Se a gente se enfraquecer, ninguém vai para lugar nenhum. Tá. Anitta, para a gente finalizar, assim, e para quem está aqui, esse é um ponto da comunicação, o que estudar neste momento que você recomendaria? Um livro ou um curso, enfim, ou algo que vai complementar a vida da gente? Olha, é importantíssimo a gente entender muito sobre as inteligências artificiais. Não é nem para ser especialista, mas para entender para onde ir, porque o comunicador ele tem um papel de escuta fundamental. Entender o que as organizações querem, onde elas podem chegar e que objetivos elas vão alcançar com tudo isso. Então, a inteligência artificial é um caminho sem volta. Cada vez mais a gente vai estar envolvidos em IAs, né, autogeradoras e etc e tal. E também entender muito sobre discursos. Compreender histórias e discursos das pessoas. Porque as histórias sendo ouvidas e analisadas, não para serem respondidas ou alguma coisa, e analisadas, você vai entender aonde você vai chegar. Como que você vai chegar naquele público, como que seu cliente vai vender aquele determinado produto. Não dá mais para a gente só pensar em grandes ideias. Outro dia eu estava vendo uma reportagem no LinkedIn, eles estavam falando assim, o funil de vendas está chegando ao fim. Eu já saí disso desde 2010, porque não adianta você funilar, os públicos estão aqui, pulverizados. Então, é entender essa pulverização, aonde as pessoas querem chegar, com essa variedade de opções, de escolhas, de modos de pensar. Então, você tem que ter essa capacidade de entender essa multiplicidade. E esse profissional da comunicação, na sua opinião, ele precisa ter que característica mais ávida no seu dia a dia? Primeiro, capacidade de estudar, persistência em estudar. Não adianta, tudo que cai na mão tem que ler e entender. Ilusão do comunicador social se ele não tiver uma capacidade de absorver conceitos daqueles grupos sociais que ele vai trabalhar. Senão ele não tem sucesso, até para poder mostrar para as organizações que ele é capaz de desenvolver processos incríveis. Então, estudar sempre, e muito, porque é uma área
de humanas e onde qualquer outro profissional acha que pode atuar. Então, é uma falha não estudar. E compreender efetivamente as inovações, né, as tecnologias e, mais uma vez, os conceitos políticos, sociais e as histórias que nos rodeiam, para a gente entender lá o passado, o presente, projetar futuro. Presencial ou online? Tanto faz, tanto faz. Sendo bem feito, tanto faz. Tá. Uma outra pergunta que eu queria fazer a você. Hoje, na comunicação, alguém que já esteja aí com curso jornalismo, de relações públicas, ou mesmo queira se enveredar nessa área, algum caminho que você recomendaria? O que você me diz? A comunicação, ela é um bom processo, um bom caminho hoje para quem quer fazer uma carreira sólida, para quem quer estar no mercado se dando bem, enfim, sobrevivendo legal? Eu costumo falar, quando eu vou dar aula, na graduação principalmente, que a comunicação ela é focada num pilar. Pessoas, públicos, organizações e narrativas de poder. Tudo é narrativa de poder. Então, um comunicador que entra hoje, ele tem que entender que ele tem um público que ele precisa se comunicar através de uma organização ou com a organização daquele público. E a narrativa de poder é que faz a guerra, a narrativa de poder é que constrói a ciência, a narrativa de poder é que faz com que as pessoas tenham ou não algum tipo de diversidade, que possa chegar em algum lugar. Então, assim, a narrativa é que faz com que as pessoas se movimentem para frente, que tenham sucesso ou que consigam alcançar algum objetivo. Então, quando eu falo que toda narrativa é narrativa de poder, porque ela movimenta públicos, ela movimenta ideias, ela movimenta pensamentos. Então, um profissional de comunicação precisa se atentar a esses 3 pilares. Quais são os públicos que eu estou trabalhando, em que organizações que eles estão, de qual organizações que eu me posiciono. Então, para fazer essa interlocução, qual vai ser a narrativa ideal e adequada para atingir esses públicos? Pois é, pessoal. É isso aí. Você está no Comunicação em Pauta, o ponto da comunicação. E hoje a gente aprendeu pra caramba aqui com a Anita Cardoso. Olha, não existe uma boa prática sem uma teoria muito bem formalizada, muito bem conceituada, bem exercitada. Então é isso. Teoria, prática e mão na massa. Um queijo e um beijo para você. Até o próximo Comunicação em Pauta. Eu sou a Vera Lima e você está no Ponto da Comunicação. Thank you.